Versão brasileira, etc. comigo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que saudades. Wilson, hoje vamos entender muito, mas muito, sabe sobre o quê? Louvor, a capacidade e o poder do louvor. E para isso, estamos aqui. Eu sou fã de carteirinha, fico lá atrás, lá na igreja, né? Na verdade, toda a equipe lá do Louvor, na Igreja da Verbo da Vida da Tiradentes, eu sou fã de todos ali, porque todos cantam muito bem, mas o meu querido amigo João, né? Não é, Joãozinho? Falou assim, ó, vamos falar com a Luana Marques e, por favor, Luana Marques, seja bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bem. E missionária, tudo bem com você? Boa tarde, Clóvis, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O Wilson está muito honrado, eu muito mais. Eu escutei o áudio que você mandou pela manhã, que eu pedi um mini currículo, né? Sim. Eu quase começo a chorar no mini currículo, né? E aí eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou falar para a Luana, falar sobre a Luana. Antes de nós entrarmos no assunto, né, o poder do louvor, a capacidade que ele possui, o louvor, pedi um favor de você fazer um pouco de uma apresentação sua. Claro. E como que Deus entrou na sua vida. Ok. Muito grata estar aqui, poder compartilhar. A honra é nossa. Tudo é sobre o Senhor mesmo, né? Tudo que nós fazemos, eu sei que há um propósito nesse podcast também, mas sobre o meu encontro com Jesus, ele começou desde a minha infância. Eu buscava conhecer a Deus, mas não conhecia de fato pela religião. Desde pequena, cresci com a minha família bem religiosa, eu ia à missa, fazia catequese. Nossa. Mas buscava por uma experiência mais profunda com Deus. E o Senhor falava sempre de alguma forma ao longo da minha história, através de alguns sinais que Ele deixava, através de sonhos, de pessoas. Na minha adolescência, então, eu fui levada a uma igreja evangélica através de uma tia e aceitei a Jesus. Fui a primeira da minha casa e o Senhor falou que através da minha vida meus pais viriam para a glória dele, os meus tios e toda a minha família se converteria. E hoje, graças a Deus, todos estão servindo ao Senhor, a minha casa. Nossa, como que você sentiu isso, essa mensagem você sentiu no coração? Que é até uma pergunta que eu sempre faço, né? Eu escuto muito os cristãos de igreja protestantes, né? Sim. Falarem muito sobre isso, né? Eu senti que Jesus falou comigo, que Deus falou comigo, ou eu senti o Espírito Santo. Eu queria pegar esse gancho justamente que você falou, que você sentiu ou, né, que a sua família, né, todos estariam junto nessa caminhada. Como que foi isso, essa sensação, essa mensagem? Sim, é uma pergunta muito interessante, porque eu era muito racional e eu questionava muito se era Deus mesmo que falava comigo. Mas vinha geralmente através de sonhos ou uma voz mesmo no meu coração, uma certeza, uma convicção. Ou Deus usava também pessoas, né? Nós chamamos de profeta, pessoas usadas por ele. Então, muitas vezes também, a maioria das vezes, na verdade, era essa certeza no meu coração, uma paz. E eu sempre me perguntei, mesmo buscando mais de Deus, se a vida era somente isso, né? Essa vida passageira na Terra, se era somente esses anos aqui de forma natural, ou existia uma vida eterna, existia algo além, né? Um mundo espiritual. Então foi quando eu tive o meu encontro com o Senhor e eu sabia que essa voz, essa paz, essa presença, esse amor que habitava dentro de mim era Ele falando ao longo da minha história. E as coisas foram se confirmando, porque quando Deus fala, acontece. Quando é Deus falando, né? E aí as coisas foram de fato acontecendo. Nossa, que é muito engraçado isso para a pessoa como eu, né, que venho aprendendo faz muito pouco tempo, esse encontro e esse entendimento, porque eu nunca imaginei, eu sabia que eu era um espírito, mas a gente escuta falar sobre espírito, né? Sim. E o cristão, ele fala muito em relação a nós somos um espírito, né? Dentro de um corpo, com uma alma, enfim. E o caminho correto, né, é justamente a gente desenvolver esse lado espiritual, justamente para a gente conseguir quebrar
essa carne, né? Esse Sim. corpo, que são coisas mundanas e dificultam muito a nossa vida, né? Sim. É muito oferecimento que se tem, né, nesse mundo e isso é muito difícil, né? Sim. Isso é muito difícil, mas temos que vencer e em cima da palavra a gente vai Amém. desenvolvendo e vai crescendo. Como que o louvor entrou na sua vida? É uma pergunta assim que eu queria saber. Amém. Bom, o louvor foi uma das ferramentas, acredito, que Deus usou para me atrair. Quando eu entrei a primeira vez na igreja, já me chamou muita atenção as canções, a música em si faz parte da minha vida. Eu sempre fui muito musical, mas ver a palavra sendo cantada e sobre o coração de Deus, a bondade de Deus expressa em música, me alcançou muito. Então, nos cultos que eu comecei a frequentar, eu era muito impactada. Já gostava muito de música, então eu cantava, aprendi a tocar violão tocando outros tipos de músicas, outros gêneros, né? Sertanejo, na minha infância. Mas aí eu comecei a cantar para Deus, né? Comecei a louvar, comecei a aprender a tocar violão para aprender louvores, mais louvores também. Então, o louvor foi me impactando primeiramente ao ouvir e depois eu fui trazendo para minha rotina e me ajudava muito em meu devocional, meu tempo de oração. Sempre colocava um louvor. Nas madrugadas Deus falava comigo. Como assim? Para eu colocar um louvor específico. Então, às vezes eu começava a ouvir um louvor de madrugada e Deus me chamava para orar, me comunicava uma mensagem através das canções. E aí isso me levava para a palavra. Eu aprendi muita coisa da palavra, até em relação a isso da Bíblia, por conta de louvores. Louvores nacionais e internacionais. Então eu ia pesquisar o que aquela letra significava e era um versículo sendo cantado. Então eu ia, meditava naquele versículo e aprendia. E aí eu fui me envolvendo mais e mais, sendo atraída mesmo pelo louvor e adoração em si. Nossa, você aprendeu então a tocar violão justamente para desenvolver esse trabalho em cima do louvor. Sim. Sua família, a gente tinha conversado Sim. antes, né? Tem um braço musical, né? Sim, Legal, sim. legal demais. Meu pai gravou sertanejo na época, tudo. Gravou sertanejo? Gravou sertanejo, então cresci assim, ia para estúdio, meu pai, meu tio, meu pai toca violão também, então ele sempre foi bem exigente, então eu era meio temorosa assim no começo, tocava, pai, não sei se tô tocando certo, tô cantando certo, mas ele me incentivava, hoje ele tem muito orgulho assim por eu ter perseverado, ele me ajudou muito, mas ele gravou CD na época, meu pai se chama Zé Marques e Juan. Um abraço, Zé Marques e Juan. E aí escreveu músicas para minha mãe também na época. Mais um apaixonado. Apaixonada. Eu e minha irmã, nós vimos muito disso hoje, mas ele sempre amou a música, então eu era envolvida nesse meio. Então, no começo, assim, eu tocava sertanejo, tocava algumas cifras de Zé de Camargo, Luciano, Vanessa Camargo, que cantava com o pai dela. Era a minha inspiração, mas aí eu conheci a Jesus, eu fui aprendendo louvores, cifras de louvores, alguns amigos da igreja me ajudando também, e isso me fez despertar mais para a adoração, e eu vi ali que isso transformava vidas, e realmente a palavra cantada curava pessoas, libertava pessoas, e eu fui buscando aprender mais sobre isso. Eu vou pedir uma licença para você, que é o seguinte. Sim. Pessoal, todos os episódios que nós fazemos, né, na parte espiritual, entendimento espiritual, né, espiritualidade, justamente para mostrar na minha figura, certo? Ou de quem participar, como com o hoster, por exemplo, de uma nova caminhada, né? Porque o meu entendimento da palavra ele é muito recente. Né? Então, existem alguns questionamentos, algumas perguntas que eu irei fazer a ela, né, a outros convidados que podem vir em outros episódios. Não pensem, entendeu? Que as frases e os pensamentos são rasos, é porque a minha caminhada ela é muito nova, então eu pergunto coisas simples e também enormes de entendimento, né, que a gente vai dilatando as nossas linhas de raciocínio e vai aprendendo, tá? Então isso aí é só para vocês entenderem. Eu vou fazer uma pergunta agora super básica, né, mas é importante para todos nós sabermos em relação a isso. Qual que é a diferença entre o louvor e cantar, por exemplo? Sim, é uma pergunta também muito
muito interessante. Tô adorando quando você finaliza as perguntas, eu tô gostando. Josi. Muito bom. A música em si, a diferença de cantar uma música qualquer e adorar se dá pela influência que aquilo carrega. Então, a música em si, ela é um veículo muito poderoso, universal. Uhum. E não pode se negar que a música, ela foi criada em Deus, ela é uma ferramenta espiritual. Porém, nós cremos, né, da forma que nós cremos que o mal usa isso também. Então, a música, dependendo dos seus recursos e influências, ela vai impactar, ela vai ditar uma cultura, uma sociedade, um gosto, a mentalidade daquela pessoa. Mas há uma influência por detrás de cada letra, cada canção, cada batida. Então, quando eu canto uma canção apenas por cantar, eu estou liberando palavras, mas com alguma influência por trás daquilo. Porém, não tem nenhum significado naquilo que possa alcançar pessoas, que possa mudar a vida, porque a vida de adoração, ela começa dentro de nós. Então, quando eu louvo o Senhor, eu estou expressando a música com uma mensagem do meu coração. Então, é isso que transforma a vida das pessoas. É uma oração cantada ou eu estar cantando a palavra, do que apenas cantar uma música qualquer. A música, ela, por si só, ela não tem esse poder de mudar ou de alcançar. Mas ela é uma ferramenta usada, que se usada da forma errada, não vai edificar, não vai curar pessoas. E, infelizmente, muitas pessoas usam da forma errada também. Atrai multidões, ou de alguma forma os grupos espalham as suas mensagens através das canções também. E a música tem uma capacidade, né? Os timbres, as batidas, que até uma coisa que nós aprendemos, né, na igreja, no Rema, né? Vai explicando, né, pontualmente. Sim. Por isso que é importante, faço aqui a minha presença em relação a essa bronca, ou puxão de orelha. Toda, como que eu vou lhe dizer, todo culto, ou toda missa, enfim, né? No caso, uma igreja protestante, né? Uhum. Existem mensagens ali para você, sabe? Às vezes você não conta nada, você acha que, mais um domingo, vou aqui ficar assistindo, cansei de fazer isso. O jogo do Flamengo, enfim, um jogo do time que as pessoas torcem, ou a mulher vai falar assim, eu vou fazer unha, né? Eu vou, enfim. E Deus toca, né, em relação a isso por mensagens, às vezes quando você menos espera, né, existe aquela mensagem. E a música tem uma capacidade emocional muito grande, muito grande. Vou te dizer, eu antigamente tirava sarro de quem escutava louvor. E não era, por imaturidade, por não entendimento, né, enfim. E hoje eu não consigo, por exemplo, entrar no carro e não escutar uma música de louvor. Eu tinha até há pouco tempo vergonha disso, assim, sabe? Eu não colocava na frente dos outros. E é o tipo de música que mais me mexe comigo, sabe? Então, o louvor tem uma capacidade de mexer com o nosso interior, fenomenal, fantástico, né? Sim, isso é poderoso. Eu me lembro até do significado da palavra worship em inglês, que é adoração. Ela vem da raiz worth, que significa digno. Então, worth, digno. Então, quando nós cantamos, nós adoramos, louvamos, nós estamos devolvendo toda a glória àquele que é digno, o único que é digno de adoração. Então, toda mensagem, como nós estamos compartilhando, seja ela cantada, nós estamos com o nosso coração ali, com as nossas emoções ali, com a nossa paixão ali. Mas Deus, ele é o único digno da nossa devoção. Então, quando nós paramos tudo, né, como você disse, ouvimos o louvor, seja no carro, no trabalho, em casa, aquele ambiente é voltado para o Senhor, então ele tem liberdade para agir. Nós vemos isso na Bíblia desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, como o louvor ele ia à frente, rompendo muralhas, barreiras, livrando. Então é uma mensagem poderosa mesmo. Existiu algum louvor que te deu uma mensagem específica, não precisa abri-la, né? Mas que ocorreu ou com uma pessoa que você fala assim, olha, em cima daquele louvor abriu uma porta ou entregou uma chave na minha mão que algumas coisas se mudaram ou mudaram na minha vida ou na vida da pessoa que de outra pessoa. Já aconteceu?
Sim, muitas vezes. Sério? Muito. Eu costumo falar, né, sempre quando eu falo desse assunto, que na minha vida, Deus ele traz canções em cada estação. Ele traz uma nova canção e ele Bonita frase. fala, é muito, muito poderoso. Ele fala, essa canção é para essa estação, ou às vezes a estação está se inaugurando. Eu não entendo por quê. Deus traz aquela canção e depois eu entendo a mensagem dela, eu fico meditando nela, não consigo pular daquela fase de meditar somente naquela canção. E Deus sempre me fala algo. Em relação a essa canção em específico, ela se chama Eu Me Rendo, da Hillsong, que é I Surrender. Quando eu ouvi ela na minha adolescência, nesse tempo de renúncia, de entrega, que eu estava realmente procurando ouvir mais a Deus, descobrindo meu propósito, meu chamado, já estava dentro da igreja, mas procurando ter um encontro mais profundo com Deus. Essa música Eu Me Rendo, eu lembro de estar em casa, uma noite, uma madrugada, e ouvindo ela, o Senhor... Foi quando ele começou a compartilhar coisas mais a respeito do meu chamado, do meu propósito. Ele começou a pedir coisas da minha vida, e ali eu vi claramente o Espírito Santo no meu quarto, percebi assim um ambiente, uma presença muito forte, uma paz, uma glória de Deus e muita vontade de chorar. E o Senhor pediu para eu entregar a minha vida. E Ele fez um convite. Ele falou: você quer entregar a sua vida, os seus sonhos? Eu vou precisar que você entregue tudo. E ali eu fiz uma entrega mesmo. Eu me rendi. Então essa música ela me marca. É um DVD da Hillsong bem antigo, já tem mais de 10 anos. Mas foi uma entrega que marcou, e toda vez que eu canto alguma canção com essa mensagem, Eu Me Rendo, impacta a minha vida. Eu me rendo também de Renascer Praise, é muito impactante para mim, porque Deus sempre está pedindo algo de sacrifício, de entrega. Então, Deus ele só pode trabalhar naquilo que a gente entrega de fato, né? Por isso que a Nossa. palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, muitos estão adorando em verdade, mas não estão em espírito. Ou muitos estão em espírito, mas falta verdade. Então, Deus ele só vai trabalhar como uma massa de modelar. Ele vai poder modelar na nossa vida aquilo que a gente rende a ele. Aquilo que a gente não deixa ele mexer, ele não vai poder aumentar, expandir, extrair ou transformar. Então, aquela música impactou a minha história mesmo já tendo começado a minha caminhada cristã. Eu vou lhe pedir um grande favor, Sim. junto com o Wilson, você depois encaminhar essas duas Sim. músicas que você citou, até para eu ir aumentando, né, meu leque de entendimento, porque eu vou escutando as que eu escuto na igreja. Eu não tenho muito o hábito, né, falaram não sei o que lá, Barros, aí falam não sei o que lá no Fernandinho, aí não sei o que lá, aí não sei o que. Eu pensava até que era pagode, essas coisas, não, tem muitos artistas, né, nesse mundo, né? O louvor, então, é uma oração? Sim, além de ser uma adoração, com certeza, né? Você consegue me dizer ou dizer para as pessoas se existe algo que é mais forte ou menos forte, ou não? Depende. Sim. Entre o louvor e a adoração? E a oração. E a oração. Eu acredito que eles andam juntos. Juntos, né? O louvor é quando nós expressamos os atributos de Deus e estamos falando sobre coisas que Ele faz. Então, Deus é bom, Ele me livra, Ele me salva, Ele liberta. Ele me tirou de um poço de lama. Em Salmos nós vamos ver orações cantadas. Muitos louvores. Salmos 23, a oração de Davi. Salmos 42, é muito bom. É muito bom. Salmos 23, ainda que seja um salmo muito conhecido mundialmente, a palavra de Deus ela é viva. Então, você pode encontrar uma revelação de Deus toda vez que você lê. Às vezes vai ser sobre o Senhor ser o seu pastor. Às vezes sobre você estar descansando em pastos verdejantes, águas tranquilas. Outras vezes é sobre você estar assentado à mesa e no final dele vai falar: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Então, nós somos perseguidos por esse amor, essa certeza. Então, eu medito muito nisso, nessas orações cantadas de Davi. Davi no pasto, ali, né? Ele e Deus já via ele, porque é sobre o coração. Então, ele dedilhava para o Senhor, cantava essas orações. Salmos 42, quando ele está aflito, ele cantava essas orações também. Então, eu acredito que o louvor, a oração e a adoração, eles andam juntos.
E a adoração é falar somente sobre quem Deus é, né? Nós sabemos que Ele faz, mas na adoração você não tá ali somente para pedir ou para falar o que Ele pode fazer, mas quem Ele é por si só. Ele é Deus, Ele é bom, acontecendo agora o que eu espero ou não, ou acontecer, não tendo acontecido o que eu esperava, independente das circunstâncias. Nós voltamos nossos olhos para Ele e sempre vamos reconhecer que Ele é bom, que Ele é digno de ser adorado. Tá. Que tipo de transformações que o louvor pode gerar em nossa mente e nos nossos corações, assim, de uma forma simples de entendimento? Sim. Eu digo porque, de repente, existe uma profundidade, né, que vocês, eu logo, daqui uns anos, né? Daqui uns anos, né, Joãozinho? Para ter esse entendimento que pode gerar nas pessoas. Amém. Olha, o louvor, ele pode, e ele traz muita cura, o que ele pode operar na vida de uma pessoa, impactar. Cura de doenças, tanto emocionais quanto físicas, a adoração. Isso é até comprovado cientificamente sobre a questão da ansiedade. Quando o Senhor, ele fala, né, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. E ele fala sobre descansar e render graças, porque a paz de Deus, né, sejam agradecidos em tudo, porque a paz de Deus que excede todo entendimento tomará conta do vosso coração. Então, o louvor é um momento de ações de graça. Então, a sua alma, nós somos um espírito. A nossa alma, muitas vezes, as nossas emoções não vão querer adorar, a gente vai querer resolver o problema primeiro, nós vamos querer questionar a Deus. Mas quando a gente é levado para esse lugar, você pode entregar o seu fardo, você pode confiar e ali perceber o Senhor trazendo paz. Então, curar as emoções, tirar todo aquele peso de ansiedade, aquela agitação, aquela preocupação e confiar que é Deus e Ele vai fazer. Sobre consolo também em relação a tristezas, a angústias, né? O amor de Deus, ele pode suprir isso, pode trazer cura. Eu fui muito alcançada em um período que eu tive depressão. Você teve depressão? Tive depressão, conhecendo ao Senhor já na caminhada, com ansiedade, muita ansiedade também. E eu meditava muito nesses salmos que eu citei, Salmos 23 e Salmos 42. Eu anoto tudo que você fala aqui, só as duas músicas, os louvores em inglês que eu não vou nem saber escrever aqui. Mas continua. Sim. Desculpa. Imagina, muito bom. É sobre isso, Salmos 42 fala, né? Ele fala, porque estás abatida, ó minha alma. Então, quando eu vi isso a primeira vez em uma pregação, eu não lembro qual, mas falava que o salmista tinha uma conversa com a alma dele. Então, ele questionava a alma dele, por que você está abatida? Espera em Deus. Então, muitas vezes, esse posicionamento vai ser um processo do nosso espírito com a nossa alma. Salmo 103 vai dizer, o salmista dá uma ordem à alma dele também, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, ou seja, adore ao Senhor, a sua alma quer chorar, a sua alma quer questionar, e tá tudo bem chorar, tem momentos que a gente vai chorar mesmo, eu sou muito chorona também. Mas que eu acho que você não vai ganhar não, hein? É muito, muito bom você se derramar na presença do Senhor, ou às vezes só reconhecer que Ele é lindo, que Ele tá ali, mas às vezes precisamos dar uma ordem à nossa alma, porque ela tá tomando controle, as emoções estão afloradas, e nesse momento, né, que nós damos essa ordem, a nossa alma volta os olhos para o Senhor e ali a cura também, ali a transformação. Então, é muito precioso. Forte, hein? Forte, hein? Existe alguma situação específica e difícil que você passou, que escutando aquele louvor te acalmou, te apaziguou? Sim, muitas, muitas, muitas vezes. Através dos louvores, eu tive muita cura sobre paternidade, da paternidade de Deus. Sabia que Deus era o nosso pai, mas assim, para mim era algo ainda distante. Ah, Deus é meu pai, eu sei que ele está dentro de mim, mas ainda era como se ele estivesse lá no céu, bem longe. Mas pude conhecer o amor de Deus como pai através das canções, né? Perceber o abraço de Deus ali nos meus momentos de devocional, de oração, colocava um louvor e o Senhor falava, eu estou aqui, está tudo bem. Muita cura de identidade também. E a minha pergunta depois até era justamente sobre isso, identidade. Identidade, né? De posicionamento, de quem eu era nele. Então, eu até questionava Deus e às vezes até... Como que eram os seus questionamentos?
Até em relação a isso, Senhor, porque nós nunca vamos entender o plano de Deus Sim. por completo. E quando nós nos deparamos com tamanho amor, tamanha graça, sabemos que hoje somos merecedores por conta de Jesus, mas nunca vamos entender o porquê de tanto amor, o porquê Ele nos escolheu. Então, muitas vezes, nesse momento, eu era banhada por tanto amor, tanta graça, e eu falava, Senhor, tem tantas pessoas melhores, tem tantas pessoas mais capacitadas, mas eu me sentia assim como diante de um rei, realmente. Quem sou eu para estar aqui? Nesse momento eu tinha muita cura sobre minha identidade, sobre minha paternidade. Eu falava, Senhor, como se Ele tivesse me encontrado ali na minha casa, no meu quarto. E eu me perguntava, por que eu? Por que eu? E Ele se revelava como um pai, né? E Ele sempre me falava que Ele buscava um coração. Porque nós achamos que, Deus, Ele é Deus e poderoso, não precisa da gente. Ele realmente não precisa da gente para fazer nada. Mas Ele procura corações na terra que Ele possa compartilhar o que Ele deseja fazer. E muitos estão, às vezes, até dentro da igreja, tão corridos, mas não param para ouvir o que está no coração de Deus. Então, Deus, ele anseia por relacionamento conosco também. Nossa, você falou um negócio que é fantástico, né? O grande... Não é que é um problema, né? Que tem um lado de Deus, que é o lado da luz, e o lado do inimigo, que é o lado negro, né? Sim. E ele trabalha muito bem esse lado com como que eu vou lhe dizer a palavra, com distrações, né? Sim. É impressionante como depois que eu comecei a ler, entender, e por causa do Rema, a entender essas distrações. Uhum. Você tinha dito antes em relação a, por exemplo, a pessoa está indo lá para o culto, essas coisas, mas não está lá. Uhum. Né? Então, quando você consegue perceber, abrir a mente e direcionar a mensagem que ele passa através de louvor, principalmente, né? Ou quando um pastor, alguém, né, que possui algum dom ministerial está passando, e você tem o coração aberto, você linka isso com a luz, né? Sim. É impressionante. Uhum. E nós somos bombardeados com distrações, né? Uhum. Com coisas que nos afastam justamente desse link do coração, do nosso coração com Deus. Uhum. E então ele perturba muito a nossa mente justamente com essas distrações para distanciar, né? Para distanciar. E só tem um caminho, né? É você ter um coração com uma mente linkada para a luz, né? Senão vai ficar tudo muito difícil, né? Sim. Eu tenho várias perguntas, várias. Vamos ver. Você tem uma pessoa próxima que falou assim para você, você mudou através das suas canções, dos seus louvores, alguma coisa na minha vida? Você louvando, né, cantando, né, tocando violão, cantando, alguém já chegou e falou para você? Sim. Nossa, deve ser uma sensação fantástica, né? Sim, algumas vezes. E glória a Deus por isso, assim, é como eu, né, compartilhando com você, a Bíblia fala, somos tesouros em vasos de barro, né? Como se fosse um tesouro, tudo isso que Deus deposita. Então eu sei que a glória é dele, mas eu sempre recebo muitos testemunhos, assim, de pessoas que precisavam de uma resposta. E para mim estava sendo uma resposta também cantar aquilo, talvez canções que eu cantava tanto, assim, tão conhecidas, mas nunca é a mesma coisa quando Deus está, né? Pode ser a mesma canção, pode ser a mesma programação, mas se ele é considerado, ele vai fazer algo diferente. Então a pessoa chegava e falava, era só isso que eu precisava ouvir hoje. Ou então, nossa, eu percebi algo através da sua voz. E se fosse assim, de maneira natural, eu não pensaria isso a respeito da minha voz. Mas a pessoa chega e fala, percebi algo diferente. Teve uma vez que me impactou muito, que eu recebi um testemunho até da mãe da Joy, a dona Eli, que ela, em um domingo que eu dirigi o louvor na igreja, ela falou que percebeu presença de anjos no local. E entre outras vezes que aconteceu também. Então, aí depois disso eu comecei a orar mais pontualmente, que enquanto eu estivesse adorando,
clamar pela presença de seres angelicais, que a Bíblia fala que nós podemos, né, contar com eles para cooperação. Então, os anjos operando no lugar traz muitas manifestações e eles adoram ao Senhor no céu 24 horas. Então, quando acontecem essas manifestações, é para que mais pessoas sejam alcançadas. Mas esse dia eu fiquei muito impactada com esse testemunho dela. Ela falou que era nítido, assim, parecia que tinha outras vozes cantando junto no instrumental. Parecia que não era só aquela banda da igreja, mas era um som diferente. Então, eu fiquei muito impactada com isso também. Ela foi muito impactada. Você já esteve no palco tocando e você ficou impactada com aquilo que você estava cantando de uma forma que você fala, hoje foi diferente? Sim. Principalmente em relação a espontâneos, que nós falamos quando nós estamos cantando uma canção conhecida e de repente Deus ele traz um versículo para você cantar ou uma oração cantada e nós sabemos quando algo sai da gente e não é da gente. E eu sabia que era Deus cantando ali e você fica na expectativa do que, ainda que seja o seu corpo, né, seja a nossa boca, a nossa voz, mas o que Deus vai liberar e falar. E nós somos alcançados ali também como ministros. Mas principalmente em vezes que eu estava cantando espontâneos e só vinha a mensagem, vinha a palavra dentro de mim e eu liberava e eu falava, tenho certeza que é o Senhor e é sempre a minha oração, Senhor, que sejamos só apenas um canal para que a água passe. Meu Deus, você está querendo dizer que então você às vezes percebe que tem Espírito Santo ou não sei, que não é você? Sim, sim, é nítido isso. Quando Nossa, você não é algo premeditado, não é algo... lógico, é É espontâneo. totalmente espontâneo e depois você entende, ou às vezes está ligado à palavra e a pessoa que vai dirigir a palavra, muitas vezes aconteceu também, a palavra vir dentro dessa tônica do que a gente cantou. E eu nem imaginar, mas o que nós falamos sobre isso é sempre estar sensível ao Espírito, o que o Espírito Santo deseja fazer. Essa pergunta eu vou ter que fazer, né? Por exemplo, eu terei que fazê-la, né, Joãozinho? O Joãozinho é o meu mestre ali, professor, meu futuro professor de bateria, né, João? Sei. Eu sou louco para aprender bateria. Irei aprender. Muito bom. Existem dias que você está para baixo e você tem que subir para louvar pelo compromisso que você tem com Deus e com a sua congregação, com a sua igreja, né? E é perceptível ou não. A pessoa é tão profissional que é lógico que a entrega, né, a energia, luz, né? Mas existe isso? Sim, com certeza. Muito, muito. Assim, eu lembro quando eu entrei na primeira igreja que eu me converti, depois eu vim pro Verbo, eu era muito assim, né? Quando eu não estava muito bem, ou eu não queria, corria pra minha líder e eu falava, não quero cantar hoje, não quero tocar violão hoje, tava tudo preparado pra escala, eu tinha ensaio, mas eu falava, não quero participar do culto. E ela me ensinava, né? Eu nova ali, ela falava, Luana, não é sempre só quando a gente quer, mas Deus vai receber e Deus vai alcançar a sua vida. E aí ela falava, não, não, não. E eu parava de bater de frente. E hoje eu vejo que Deus ele ensinou e me ensina muito através disso, porque é o que nós chamamos de sacrifício vivo. Então, às vezes, é realmente aquele sacrifício vivo, é o único sacrifício que permanece na nova aliança. Nós não oferecemos hoje, né, bodes, carneiros, aquele sacrifício que antes era fora. Hoje é dentro. Então, o nosso corpo é de fato ali como se fosse um sacrifício, Isaac apresentado no altar. Então, muitas vezes, ou cansada fisicamente, ou às vezes eu falo assim, Pai, sempre é na sua capacidade, mas hoje que o Senhor me carregue nos braços, porque de mim mesmo eu não estaria. Ou por conta da exposição, como você disse, as luzes, a responsabilidade. Então, nesse momento eu acalmo meu coração e volto totalmente meu coração e meus olhos para o Senhor, para entender um motivo pelo qual eu estou ali. Sim. Enquanto eu canto e libero aquelas palavras, eu sou renovada. E se você entende isso com a motivação correta, Deus te alcança e você sai muito melhor do que talvez se fosse para casa dormir, como você disse, ou fazer outra coisa, descansar, porque você cumpriu a vontade de Deus, então é recompensador. Engraçado que eu venho aprendendo com vocês, né? Que é muito engraçado isso.
que nós, seres humanos, homens, mulheres, doamos ou fazemos algo, quem está recebendo não é a pessoa que está recebendo, é você mesmo. Sim. E eu não tinha essa percepção, entendimento espiritual. Esse entendimento espiritual, lógico, faço bem, as frases de efeito, essas coisas todas. Mas foi ali que eu comecei a descobrir o tamanho da grandeza, né? Da pessoa que está lá no dia de chuva segurando um guarda-chuva, sorrindo para você e te levando até a porta para você receber. Eu falei, cara, a primeira vez que aconteceu isso, eu falei assim, cara, meu cara vai ficar lá na frente. Mas e aí, como que faz para entrar? Mas alguém tem que fazer esse papel. Ele está recebendo muito mais. Sim. Ele está recebendo muito mais. Impactante. E isso é muito impactante. Para um ex-ímpio, um gentil da vida, né? Assim, é uma loucura isso. E é justamente isso, né? A transformação, né? Sim. É a transformação, porque... Poderoso. É muito poderoso. Essa sua transformação saindo do mundo, você vai continuar no mundo até que me chamem, né? Mas é muito forte isso. Se tivesse alguém assistindo, estarão assistindo, uma pessoa que esteja passando, né, por um momento onde que não tem esperança, onde que a mente está totalmente dominada por pensamentos negativos. O que você diria e qual o louvor que você poderia indicar? Logicamente que cada mensagem entra dentro de uma situação na vida e no momento vão ter respostas, né, entendimentos diferentes. O que você diria para essa pessoa e o que o louvor pode fazer neste momento específico? Olha, primeiramente o que eu diria para essa pessoa é que ela realmente confie em Deus de todo o coração, mesmo sem entender. Mesmo no meio dessa aflição, levantar um altar de adoração. Que é isso que nós estamos falando, que é levantar um altar de adoração. É você parar tudo, em meio talvez da confusão que você está vivendo, daquela tormenta, daquele tornado, daquela tempestade, e saber que Jesus está ali, ele acalma a tempestade, e aí você para tudo, coloca um louvor, adora, e você reconhece que Deus é bom, mesmo você não sentindo que ele é bom. Porque muitas vezes nós vamos declarar por convicção ou declarar pela fé, mas isso não muda a bondade de Deus. Então você vai declarar até as suas emoções conseguirem acompanhar isso. Um louvor que eu recomendaria dentro disso seria Bondade de Deus, que é bem conhecido, porém eu voltei a meditar muito nele. É uma canção que parece tão simples, mas ela é extremamente impactante. Ela é da Bethel Music, e o Bill Johnson, que é o pastor fundador da Bethel na Califórnia, ele fala sobre isso alguns anos atrás, quando ele perdeu a esposa dele. E no primeiro culto pós o enterro dela, toda a igreja e o mundo inteiro, como a Bethel é uma referência mundial, esperava saber o que ele ia ministrar depois desse culto, após enterrar a esposa. Então, todo mundo naquela expectativa, ou curiosos. E o que ele disse foi que aqui na Terra nós temos a oportunidade de adorar a Deus em meio à dor. E ele falou, essa oportunidade nós não teremos no céu, porque lá estaremos plenos. Mas ele falou, enquanto eu tenho essa oportunidade em meio à dor aqui à Terra, eu quero poder oferecer essa pedra da minha coroa de sacrifício, de adoração, mesmo quando não é confortável. Então isso para Deus é como se fosse uma pedra muito preciosa, porque ela é forjada no fogo. Então ele falou, eu quero ter a oportunidade de oferecer um sacrifício em um momento tão difícil. Então acredito que bondade de Deus, que é goodness of God, ela fala sobre isso, né? Deus é fiel em todo tempo tu és tão bom. Então o caráter de Deus é bom, nada muda isso, né? Tem tanta maldade no mundo, tem tantos questionamentos, mas isso não muda quem Deus é de fato, né? As escolhas do homem, a maldade do coração humano, a queda, a consequência da queda de Adão, não impacta, não muda a bondade de Deus. Ele sempre vai ser bom e ele tem o melhor para os seus filhos. Forte, né? Forte. Também
faz pouco tempo que eu venho descobrir, né? Você agradecer a Deus quando as coisas estão tranquilas é condição sine qua non até para você, né? Mas quando tá difícil... Sim. A primeira vez que eu escutei Deus é bom, eu estava conversando com o pastor Douglas e com o Rodolfo. Uhum. E aí eu estava contando uma situação, reclamando, na verdade, murmurando. Uhum. E vocês pregam muito isso, né? Uhum. Sem murmuração, e tá na palavra. Uhum. E eu venho aprendendo muito em relação a isso. E eu me lembro que o pastor Douglas falou assim, Deus é bom. Aí eu olhei para ele, e ele, o tempo todo. Aí eu falei, ele deve estar brincando comigo, né? Eu falei assim, mas como que... Aí ele falou assim, com o tempo você vai entender. E faz pouquíssimo tempo que eu entendo o poder da gratidão nos momentos difíceis, de nós adorarmos Deus nos momentos difíceis. Se nós falarmos e continuarmos com os mesmos comportamentos, com os mesmos pensamentos, nós vamos ter os mesmos resultados, né? Sim. Vamos ter os mesmos resultados. Então, essa espera das pessoas escutarem, né, o fundador, né? Sim. Apóstolo? O Bill Johnson, apóstolo. Um apóstolo dessa igreja na entrega do falecimento, né? Logo depois do falecimento da esposa, é uma grandiosidade assim tremenda, né? Tremenda, Sim. tremenda. Eu quero saber um pouquinho também de uma outra coisa em relação a você. Sim. Se você pudesse resumir em uma frase curta, o que é o louvor? O que é louvar a Deus? Louvar a Deus é conhecê-lo e à medida que eu conheço, eu amo mais e respondo ao seu amor. Agora encurta ela para mim, porque conhecê-lo tem que encurtar, porque isso aqui... Eu acredito que seria uma resposta, encurtando, uma resposta ao amor de Deus. Resposta ao amor de Deus. Luana Marques, eu gostaria de entender um pouco em relação a esse trabalho missionário que você foi tocada, foi direcionada, quais são os próximos passos em relação a isso. Amém. E se você toca em outros dons ministeriais também, se você puder dar uma explicadinha bem superficial também em relação a isso, né? Porque muitas vezes não serão somente cristãos, e tem muitos cristãos que nem sabem disso, né, na verdade, né? Os dons ministeriais. Por favor. Amém. Sim, em relação a missões, eu acredito que entra na resposta do que é louvar a Deus, que é responder ao seu amor e amar o que Deus ama, que é pessoas, né? Não que as pessoas que não fazem missões não amem outras pessoas também, mas eu acredito que é uma honra poder fazer parte do grupo de missionários da Terra, né? Que Deus chama para ir em lugares que ninguém quer ir, pegar missões, fazer missões que ninguém querem começar, trabalhos que ninguém querem iniciar. Então, os próximos passos, né? Projetos, eu tenho aldeias aqui no meu coração, aqui do Mato Grosso do Sul, aldeias indígenas. Então, tenho contato com o povo indígena há muitos anos, antes de eu vir pro Verbo da Vida. Tinha contato com algumas famílias. O pastor Douglas também ama ele realiza, muito lá. né? Ele Miranda, eu acho que é Miranda que ele vai direto, né? Miranda, Dourado. Ele já me chamou uma vez. Olha aí, você vai gostar muito, Clóvis. É muito bom. Então, o meu projeto da Escola de Missões é voltado para as aldeias indígenas. E Deus colocou a respeito de uma escola bíblica dentro das aldeias indígenas, né? Nós sabemos que tem um rema indígena hoje em Marabá. Marabá eu conheço, Pará. Sério? Muito foi, bacana. né? No ano que eu fui, foi a cidade com o maior índice de assassinato. Era uma cidade bem violenta. Enfim, o estado do Pará era, né? Na época, eu não sei. Desculpa. Sim, a gente falando de Deus aqui. Nossa, a cidade que tinha mais... Imagina, mas é... É falta de Deus, né? Sim, então... e Deus tem um propósito muito lindo no norte. Tem. Eu sou apaixonada, assim, no Amazonas, que eu fui em Manaus, mas tenho muita vontade de conhecer o Pará. É um povo muito sedento e Deus tem um grande avivamento por lá também, no Brasil todo, né? Sim.
Mas então, Deus colocou a respeito das aldeias indígenas, e aí o Senhor falou, você vai voltar para Campo Grande e desenvolver esse projeto nas aldeias. Não sozinha, tem projetos que eu vou só iniciar, eu sei que não vai ser eu que vou executar, mas o Senhor falou para eu comunicar com o pastor, né, local, que a gente sempre vai estar submissa à visão do nosso pastor local, isso é muito importante, ouvir o que ele tem para dizer e poder chamar grupo de pessoas e comunicar isso para a igreja fazer parte. Então, tenho essa ideia da escola bíblica aqui, mas nós visitamos aldeias aqui perto também de Campo Grande, tem aldeias urbanas aqui em Campo Grande, mais remotas, onde nós já fomos esse ano com o Ministério, o Departamento de Evangelismo, né, fazer ações com crianças, uma tarde com louvor, um lanche, isso já impacta a vida delas, né, e a semente da palavra ali está sendo plantada. E a criança, de alguma forma, ela leva isso para casa dela, ela pode trazer os pais, então é ensinar desde pequeno o caminho, né, que é Jesus. Então, eu sou apaixonada, assim, pelos povos indígenas, mas todos os povos, que são pessoas, né, porque ir para nações não é sobre um lugar geográfico, mas é amar a Deus aonde você estiver. Então, tem muitos lugares no meu coração, mas o Senhor, Ele falou, claramente, você vai, mas eu quero que você foque primeiro, né, na sua igreja local, no seu estado e no seu país. Então, ame, consolide, construa realmente um alicerce para você poder ajudar em outros lugares. Você é muito nova, né? Então, assim, trabalho é justamente mesmo você crescendo dentro da onde que você é e você vai tomando corpo e tomando espírito, né? Vai crescendo, desenvolvendo tudo isso, né? E você vai conhecer muitos lugares. Amém. Eu não sou profeta, mas eu digo para você que você vai conhecer com certeza muitos lugares que você vai surpreender muito a si e a muitas pessoas levando a palavra. Eu acho muito legal isso. Luana Marques, falar sobre Deus está se tornando cada vez mais recorrente na minha vida. E eu faço um convite a todos os jovens, né, e as jovens do Verbo da Vida para nós estarmos sempre fazendo episódios, né, e quem sabe um dia nós não poderíamos fazer uma mesa redonda. Olha só. Uma mesa redonda com uma pessoa com pouco entendimento como eu e com tantos jovens com entendimento como vocês, né, o pessoal do Dínamos, enfim. E falar nisso, depois tem que passar aqui informação sobre Dínamos, né? Dia 20 a 23. Me faça informação aí, Joãozinho. Me passa informação. 20 a 23. 20 a 23. Eu vou postar, vai ter uma conferência com jovens. Fala um pouquinho aí sobre isso, por favor. Sim, olha, vai ser poderoso, gente. Nós teremos ministros de adoração, que nós estamos falando sobre louvor. Pessoas que são, assim, poderosas em Deus, carregam uma unção, que é algo diferenciado, né? No Espírito, que pode destravar coisas, romper coisas na sua vida. Então, são jovens também, ministros, mas que têm aí um legado dos pais que cresceram aos pés da palavra e tem muito a nos ensinar. Então, serão dias de muito romper, de muita alegria, de muita cura. Estamos com expectativas. Eu vou postar, pessoal, no meu pessoal, Clóvis Mato Grosso, e também irei postar, já vem postando, essa semana eu postei, e no etc comigo, tá certo? Prestigiem, eu acho que é muito aprendizado, é muito bonito esse movimento de jovens, sempre crescendo a palavra, o nome de Deus. E eu vou dizer aqui, diante as câmeras, a primeira vez que eu fui na Verbo, não para lá, né? Porque eu fui no centro de cura, no culto, você que ministrou. E você foi super bem, Então, a primeira pessoa que eu escuto na Verbo da Vida ministrar foi você. Fiquei muito feliz de verdade. Mas quem sabe nós não possamos fazer uma mesa redonda, com uma produção legal, com os jovens, nós conversando, enfim, sobre Deus. O que você acha, João? O que você acha, Luana? Top. E depois a gente toca um louvor e nossa, imagina? Eu tô com a ideia do Tardezinha com a Verbo, hein? Não é pagode, não. Tardezinha em lugares específicos aí,
vamos levar a palavra do Senhor, louvores lindos, fantásticos. Quem não escutou ainda a Luana cantar, ela canta lindamente, lindamente, e vai ser muito legal, muito legal. Luana, nós sempre pedimos, eu e o Wilson, ele é bem calado, né? Graças a Deus, porque eu já falo bastante, porque eu amo pessoas, de passar uma mensagem para as pessoas em casa. Se tiver alguma coisa fora essa mensagem, passar para as pessoas, entendeu? De repente eu não fiz uma pergunta que seja importantíssima ser dita, enfim. Amém. Bom, se eu posso deixar uma mensagem dentro de tudo isso que nós conversamos dentro desse tema, é que vale a pena adorar a Deus. Então, Amém. Louve ao Senhor em todo o tempo, você estando alegre, você estando triste, seja qual fase você estiver vivendo na sua vida hoje. Mas tire um tempo para adorar a Deus, né? Encontre uma igreja ou honre o período de louvor, você que já frequenta uma igreja. Porém, na sua casa também é onde começa o seu culto. Então, no seu quarto, na sua sala, tenha esse momento de adoração com Deus e procure conhecer mais a Ele e desenvolver um relacionamento com Ele, porque eu tenho certeza que a adoração vai mudar a vida de famílias, de casas. Então, o louvor ali, enquanto você faz alguma coisa, é uma música sendo tocada, mas ela vai mudando o seu coração, vai mudando a sua mente. Então, Deus é bom e Ele é digno da nossa adoração e nossa confiança. Deus é bom, não em todo momento. Amém. Em todo momento, né? Em momentos difíceis, né? Dói na carne, mas a gente tem que ter gratidão e adorar a Deus, porque esse é o caminho. Luana, você é uma simpatia. Poxa, nós que ficamos por trás, né? Lá atrás, a gente fica... Como que é o nome do cantor do que eu falei lá para você? Nossa, eu sou seu fã, cara. Eu sou seu fã, você canta muito, sua esposa também canta muito. Sim, na verdade, todo mundo lá, né, canta muito. Meu professor, eu sou apaixonado pelo João. Nas baterias. E tem um menino também que toca muito bem, de um cabelinho, ele faz rema também. O João Paulo toca muito também. Gente, prazer. Tenha o Etc. como um braço. Eu sempre faço isso, insisto, porque o Etc. não é um podcast, é um hub de conteúdo. Então, se você quiser, eu já falei isso para o João também, se vocês quiserem estarem cada vez mais dentro do projeto, eu não preciso estar aqui, né? Eu acho que até uma questão muito pessoal minha, que nós tenhamos, né, uma pasta, né, uma editoria, mais essa parte espiritual, né, levando a palavra. Faço convite a você, tá certo? Para você convidar, de repente você toca a parte espiritual, tô te fazendo esse convite. Quero te agradecer imensamente com a sua forma hábil de falar sobre Deus, da sua forma prazerosa em estar falando sobre a palavra. Meus parabéns, eu não sei como que você consegue cantar e tocar ao mesmo tempo, não errar as notas ali, assim, ou eu faço uma coisa ou outra, imagina tocar bateria. Não vai dar, né? Super prazer, de verdade, tá? Amém, prazer foi todo meu. Eu agradeço, gratidão, obrigada pelo seu coração sensível em ter esse espaço para falar sobre a palavra de Deus. E cada vez mais vai crescendo, aí depende de vocês aí da Verbo aí, viu, Verbo? Ô, pastor Márcio. Gente, queria agradecer imensamente a todo mundo que vai nos prestigiar, agradecer os nossos queridos patrocinadores, Gerbov, software de gestão para propriedades rurais. Um beijo no coração, Renato Paniago. A Banca, a melhor barbearia de Campo Grande. Thiago Doneda, amo sua vida, meu irmão. E Periodontia Beatriz Rai. Um beijo, Bia, amo você. Ó, vou fazer limpeza de dente, eu parei de fumar cigarro. Nananana. Beijo grande para vocês, até a próxima. Fomos!